Refinados, eu sou o Leandro Ost e é com muito prazer que eu lhes apresento Marcos Hu, o meu bodybuilder favorito da época dele, que foi final da década de 90, começo dos anos 2000, e eu vou explicar, tem muita coisa hoje pra gente conversar sobre esse mano, porque ele era realmente chocante. Mas antes disso eu quero mandar um parabéns, um feliz aniversário para o professor André Luiz Gurjão, que fez faculdade comigo, agora está morando em Petrolina, 38 anos, um solteirão da pesada. É isso que você é, viu, André? Um solteirão da pesada, mas agora parece que finalmente a Brenda vai mudar essa situação. Vou botar uma foto do André aqui pra galera, vai, essa é a cara aqui do mano. Feliz aniversário, bicho. E também vou fazer aqui um jabazão, porque nós estamos tentando fechar um acordo aqui nesse canal, né? Que esse canal desse tamanho aqui, sem nenhum apoio de nada, um monte de gente aí ganhando um apoiozinho, e nós não, mas nós vamos fechar aqui com a Magnum. A Magnum, que é uma firma canadense que você pode comprar aqui o seu produtinho e vai ter um frete único, não interessa o tamanho do tamanho da sua compra, você vai ter um frete único de R$ 9,99. Chances de concorrer a brindes, camisetas, seguindo as redes sociais da Magnum, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também desconto entre 10% e 20% através do cupom Brasil com Z. Tudo isso vai estar aqui na descrição do vídeo, e se você não entende nada do que está escrito aqui, porque não entende, né, bicho? A maioria da galera não manja, também não manjo muito não, vou falar a verdade. Você tem aqui, ó, do lado dessas letrinhas aqui, ó, um português. Clica aqui que você vai ter a descrição de tudo o que tem nesse produto, vários artigos científicos para você consultar, tudo em português. É isso mesmo, então acesse aqui o site da Magnum, dê uma força para este canal e para a firma canadense que está querendo entrar no Brasil, e dê uma força também para o Marcos Hu. Olha só o tamanho dessa criança. E por que Marcos Hu era o cara que eu gostava mais nessa época do final da década de 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000? Quando o bicho subia no palco, parecia que o palco ia rachar. Ele tinha dificuldade de locomover esse corpo todo. Ele até caminha meio esquisito, cara. E parece que ele tá todo travado. Tem tanta carne ali em volta daqueles ossos, que parece que ele é meio travadão, assim. Mas apesar dele ser o cara mais impressionante, seguramente nessa época, se tivesse uma eleição como teve esse ano, The People's Champion, que é o campeão do povo, vencido por Rory Winkler, certamente, sem dúvida alguma, Marcos Hu com certeza iria vencer essa eleição, porque ele era muito carismático, muito grande, e era um freak, né? Você não conseguia tirar o olho do cara e falar, meu, olha o tamanho daquela porra. Por quê? Ele chama mais a atenção do que o resto dos atletas todos, apesar dele não ser um cara muito alto. Ele tem em torno de 1,77 m e ele subia com 125, 127 quilos em média no palco, que é um puta peso, era o maior atleta da época dele. Hoje foi ultrapassado por Big Ramy, de longe. Big Ramy subiu com 136 quilos esse ano, um absurdo, inclusive não deu certo, né? Mas Big Ramy no palco não é nem metade impressionante do que Marcos Hu era. Por quê? As desproporções do Big Ramy de coxa e panturrilha são muito gritantes, e o cara que impressiona mais no palco hoje no Olímpia é o fator freak, que é aquele fator monstro que você fala, vixe, que porra é aquela, parece um dinossauro. Hoje é Rory Winkler, e é disso que o povo gosta, é por isso que ele venceu o campeão do povo. Então nós vamos falar um pouco aqui dos defeitos, por que ele não vencia, por que ele não teve grande sucesso no bodybuilding. Cara, é bem óbvio, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é que o mamute, ele não é o rei da selva, né, meu? O rei da selva é o leão. E os pontos principais, pontos fortes de Marcos Hu: peitoral, talvez o maior peitoral que eu tenha visto no esporte até hoje. Se você conhece um peitoral maior que o do Marcos Hu, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai analisar esse peitoral sim. Mas, cara, gigantesco. Bíceps do cara, 60 de bíceps, cara, tinha 61 para ser mais preciso. Peitoral, 150 de peitoral, grande pra burro. E o deltoide dele, que também era um negócio assim, fora do normal pra época e até pra hoje em dia. Se bem que hoje em dia a galera anda com deltoides assim muito impressionantes. Naquela época isso começou a acontecer e Marcos, ele dominava essa cena. E os defeitos do shape do Marcos Hu? Cara, aqui nessa foto não dá pra ver tão bem, mas a coxa ela não é
tão forte, tão volumosa quanto é o tronco. O tronco de frente, muito impressionante, um dos mais impressionantes da época dele, sem dúvida. Só que a perna não acompanhava tanto. A panturrilha grande, que nem vocês estão vendo, tinha bastante recorte, profundidade nos cortes, só que não tinha fibra em praticamente lugar nenhum e ele não tinha a mesma proporção de volume embaixo e em cima. Aqui a gente vê essa foto, cara, legal, parece que a cabeça vai ser ejetada, né? Ó, não tem pescoço nenhum. Acabou o ombro, já começa a cabeça já. E se ele fizer mais uma forcinha aqui, vai voar pra frente. O bíceps do cara é tão grande que até tampa aqui o pedaço da asa, ó, cara. Grande pra caralho. Outros defeitos, então. Ausência absoluta de tríceps, cara, não tenho. Tanto que o cara pediu pra ter bíceps lá na hora que ele foi encarnar na fila da encarnação, ele entrou só na fila do bíceps. E esqueceu de entrar na fila do tríceps, não tinha nenhum. E a parte de trás do tronco, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, dorsal. Pronto. Tá, vocês acabaram de ver um monte de foto de frente, agora nós estamos vendo essa de costa, ou seja, não é minimamente impressionante comparado com a parte da frente, sem dúvida nenhuma. Marcos Ruhl de frente, foda pra caralho, apesar da coxa não ser tão volumosa, mas isso você praticamente não nota, porque tem porque os recortes e a profundidade dos cortes meio que acompanham o tronco, então apesar de não ter muito volume, você acaba não ligando muito para aquilo, a panturrilha também é muito forte, só que a hora que vira de costa, tcharam, pois é, não tem nada, fica bem aquém do esperado, infelizmente. De qualquer forma, também continua sendo um cara muito grande e são esses os motivos pelos quais ele nunca se deu tão bem em competições. Olha aqui o peitoral. Vai falar pra mim que não parece que a cabeça vai ejetar aqui, ó. Esse conjunto deltoide, bíceps, peitoral nessa pose, difícil de vencer, cara. Muito volume muscular mesmo. O shape parece que tá explodindo, forte pra caralho. Vamos falar então um pouco da história deste mano aqui. Essa foto aqui eu coloquei porque na época dele, ele era considerado um dos precursores, aí, um dos reis do palumboísmo da época dele. Ele tinha uma barriga grande. Como eu falei, a cintura dele, 90 e tal de cintura, para 96 de cintura. Só que... pronto, o peitoral era tão grande que acabava criando assim meio que uma proporção. E os gomos da barriga dele também eram muito grandes. Então aqui nessa fotografia, isso aqui é no Mr. Olympia de 2009. O último que ele participou, acho que ficou em 15º, se eu não me engano. Ficou lá pra trás. Eu vou falar também daqui a pouco sobre os motivos que ele encerrou precocemente a carreira. Cara, aqui ó, numa pose normal, aqui ó, mostrando os braços pra galera, é isso aí. Mesmo assim a barriga tá grande, mas não se compara a barriga do Phil, né? Nem a barriga do Ronnie Coleman, nem a barriga do Kai Greene. Não é nada comparado ao que a gente vê hoje. É que antes, pra aquela época, essa aqui era uma barrigona grande. Entendeu? Mas hoje, para proporções de hoje, ele tinha até que uma barriguinha bastante controlada, né? Perto de que Riley Winkler apresentava aí há 3 ou 4 anos atrás. Mas foi por isso que eu coloquei aqui essa foto, para ilustrar que o shape dele era muito massa, mas não era aqui essa perfeição toda que a galera está pensando. Bom... curiosidades da vida de Marcos Ruhl. Ele jogava futebol e aos 18 anos ele teve uma lesão muito séria e aí ele foi pra academia por recomendação médica para ver se dava um jeito no joelho, porque o joelho dele tinha dado uma empipinada ali. Fala, vai lá, você vai criar uma musculatura em volta do seu joelho e tudo vai melhorar na sua vida. E uma coisa que acontece com vários bodybuilders, porque basicamente esse esporte ele tem duas vertentes de início, assim, né? O cara, ele sofria bullying porque era muito magro, porque ele se fudia na escola, todo mundo sacaneava com ele, então ele foi pra academia pra ganhar massa e aí ganhar confiança e tudo, e acabou pegando gosto pelo esporte e seguindo carreira. E existem casos como o de Marcos Ruhl. Ele foi pra academia para curar uma lesão ou alguma coisa do gênero e começou a crescer demais. Não é ótimo? Cara, eu fico pensando nisso, falo, o cara começa a treinar e daqui um ano ele já ganhou 20 quilos, sem comer direito, sem suplementar, sem tomar nenhuma injeção, nem nada. E aí ele, cara, como é lógico, né, pegou gosto pela coisa, e um dia ele foi visto, ele que é de Frankfurt, deixa eu conferir aqui. Não sei onde é que eu escrevi, mas acho que é. Ele foi visto por um bodybuilder lá, um dos maiores da época, um dos únicos bodybuilders alemães grandes da época, quando ele era jovem, e o cara falou
pra ele, bicho, vai competir, cara, porque isso aqui não existe. E aí ele foi participar da primeira competição dele e ele subiu no palco com insanos 115 quilos. E aí ele chegou lá e ele foi o maior bodybuilder alemão que subiu. A história que ele conta na entrevista é assim: ele não foi chamado para nenhum confronto. Então teve a primeira chamada, teve a segunda chamada, os atletas ali se alinhando, fazendo pose, aquele papo todo, e ele ali. E aí ele ficou pensando, porra, ou eu tô muito bem ou eu tô mal pra caralho, porque os caras não me chamaram nenhuma vez pra confrontar com nada. E o que aconteceu? Na hora da premiação, os caras deram o título pra ele sem confronto com nenhum atleta. Os caras viram ele no palco, ele fez a apresentação individual. Os caras falaram, o campeão tá ali, agora vamos decidir os outros. E deixaram ele de lado, não chamaram nem pra comparação de pose, olha que coisa louca. E aí, uma outra história interessante também é quando ele conseguiu o Procard dele. Ele que tava, precisava de umas fotos aqui legal, onde é que eu peguei? Aqui, ó, uma foto interessante. Isso aqui quando ele tinha 18 anos, né? Tinha um ano de treino, olha o tamanho do peitoral dos braços do cara. E aí, depois, alguns anos. Ele, ó, dos 14 aos 46, não, 46 anos ele tem agora, tá? E ele não tá desse jeito, eu vou explicar por quê. E aqui, provavelmente, ele tava com 18 anos, tá? Que ele já era grandinho aqui, foi a idade que ele começou a treinar. Ele participou de mais algumas competições amadoras na Alemanha e por volta de 1998 ou 99 ele ganhou só overall, ganhava de todo mundo, não tinha competição para ele no país. E aí ele recebeu um telefonema dos irmãos Wither. Marcos, nós vimos aqui algumas fotografias suas da sua última competição, que você ganhou overall amador, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós estamos enviando pelo correio um Procard para você e queremos vê-lo competindo nos Estados Unidos agora no próximo ano. Foi assim que ele ganhou o Procard. Não, ele não competiu pelo Procard, ele nem nunca tinha vindo para os Estados Unidos participar de competição nenhuma, mas ele foi visto pelos Wither e ganhou o Procard via telefone. Olha só que história louca. E aí, obviamente, veio, né, para os Estados Unidos e começou a competir. Ele participou de 32 competições profissionais, venceu apenas 2 e teve sua carreira encerrada precocemente. Aqui, nessa competição, aqui já dá pra ver, mas a partir de 2005, 2006, isso aqui é do Olímpia de 2009, foi a última que ele participou. Mas a partir de 2005, 2006, aconteceu aqui um negócio que não tem como daí o atleta continuar competindo por boas colocações, como ele obviamente gostaria, né? Aqui Marcos o imenso, a gente já pode ver que ó, no peitoral dele, o miolo do peitoral aqui já começa a ter uma separação, começa a ficar esquisito, é uma coisa que não tinha antes. Isso aqui tem algumas outras fotografias que tá bem mais evidente isso, cara. Ó, acho que essa daqui que ele nem tá contraindo já fica mais evidente. Ó, essa parte esse peitoral aqui quase não se nota, mas esse aqui ele já deu uma miada grande. E aí o peitoral dele acabou tendo esse problema esquisito, ó. Hoje em dia, se vocês virem fotografias, já tá metade tá comido aqui pra dentro. Já tá bem ruim mesmo. Como a gente vê, ó, 2009, não tem fibra em lugar nenhum. Ó. O homem tá uma salsicha humana, que ele salsichou o corpo todo. Mas aqui o peitoral não respondeu mais o treinamento. O Nick, do canal Nick Strength and Power, tem um vídeo a respeito disso, que ele entrevista lá um médico. E o médico fala que, ó, aqui dá pra ver perfeitamente, ó. Uma contração boa, o peitoral já de tamanho miou bem e essas fibras aqui mortas, né? Esse miolo aqui perto do osso externo já foi. E o médico fala o seguinte, que isso pode ter acontecido por causa de basicamente 3 coisas. Alguma lesão, alguma pequena lesão que ele tenha sofrido durante os treinamentos que vai se agravando ao longo do tempo, porque treinamentos excessivos e pesados, como é no esporte, né? Não estou dizendo que ele treinava mal ou errado, nada disso, mas as lesões acontecem. Eu mesmo tive que abandonar minha carreira, né, precocemente. Não é nada disso, né? Coitado de mim. Mas uma lesão muscular
ou uma lesão neural, pode ter sido que ele tenha afetado algum nervo, o nervo já não está conectado ali àquelas fibras e isso vai aumentando progressivamente, ou uma junção das duas coisas. E isso, sem dúvida, foi o que afastou dos palcos, porque o resto do corpo tá aí gigante, ó a coxa do mano, meu, muito impressionante. Só que não dá pra você competir pelas primeiras colocações em campeonatos profissionais sem peitoral, né, bicho? Até porque o peitoral era uma das marcas registradas de Marcos Hull e infelizmente isso aconteceu com o mano. Uma outra coisa legal também de citar é que ele só conseguiu o primeiro patrocínio dele em 2008, já estava quase se afastando dos palcos. A última competição dele foi em 2010, o patrocínio da Ultimate Nutrition, que levou ele para viajar pelo mundo e bancou ali os suplementos, as viagens e aquela coisa toda. Ele, antes de largar o emprego dele para ser bodybuilder profissional, ele competiu durante uns 10 anos, né? E aí depois ele abriu a academia dele, que se chama Fit and Fun, que seria fitness e diversão. Não é uma academia voltada para bodybuilding, que nem a Temple Gym, que nem a Powerhouse, a Golds, nada disso. É uma academia normal, mas tem esse mamute lá treinando. Ele ainda é desse tamanho, viu, galera? Ele ainda é um cara bem volumoso. Ele trabalhava numa revenda de carros Volkswagen, ele era vendedor de carros. Chegou a atingir 150 quilos no off-season, competia ali na casa dos 127 quilos, mais ou menos, eu acho que eu até já falei isso, mas é tanta coisa que eu falei nesse vídeo que eu tô melhor repetir do que deixar ficar pra lá, né? Essas fotos que a gente tá vendo aqui, todas essas da sunga preta aqui com fundo preto, são do Mr. Olympia de 2004. Ele ficou na 5ª colocação, foi a melhor colocação que ele conseguiu em Mr. Olympia. E vale ressaltar que Marcos Hull participou aí de uma série de competições, eu vou deixar vários vídeos aqui na descrição para quem quiser ver. E aqui é interessante, ó, no Grand Prix da Áustria em 2006, aqui a gente já vê que o peitoral tá dando uma miada, ele é ao lado de Jay Cutler e ao lado de Ronnie Coleman, que já tava aqui meio que sofrendo aqui no final da carreira, né? E, cara, olha o tamanho do Marcos Hull. Aqui ele ficou para trás da galera, ele ficou na 3ª colocação. Foi um campeonato que, obviamente, ele poderia ter ganho, mas não ganhou. Mas, meu, ele do lado do Jay, parece que o Jay nem treina. Olha o tamanho do bicho de frente, olha o tamanho dos gomos do abdômen do cara. Meu, muito impressionante mesmo. Eu vou deixar esse vídeo, vários outros, principalmente o do Night of Champions de 2002, que foi quando ele estava mais impressionante. É um vídeo horroroso, mal gravado, mas infelizmente até hoje a FBB não disponibiliza material de qualidade para nós fãs. Aquilo foi um vídeo gravado de uma câmera de mão, de um fã que estava ali no fundo, um monte de gente passando na frente. O vídeo tá chamuscado, é uma bosta, mas dá pra ver que quando um cara aqui é desse tamanho, vem trincado de verdade, aí não tem pra ninguém. É um vídeo muito legal, vou deixar esse vídeo que vocês estão vendo aqui, que é o da Áustria Grand Prix, o do Night of Champions em 2002, e também vou deixar aqui o site da Magnum e as redes sociais deles. Sigam o Instagram da Magnum que eles vão começar a sortear camisetas e outros brindes também através das redes sociais. Muito obrigado, galera, fiquem com a gente e até o próximo!